O Fluminense perdeu por 1-0 do São Paulo em uma partida estupidamente ridícula depois de 2 meses sem uma boa atuação de verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Júlia e eu sou dominada pelo Flu. O que o Fluminense fez ontem dentro de campo? Tentou se defender o jogo inteiro. E tentou, né? Porque ainda perdeu por 1-0. E assim, vou tentar colocar os mapas de calor aqui do lado. Reparem no primeiro e no segundo tempo. O Fluminense está o tempo inteiro no campo da defesa. E o primeiro tempo isso ainda é mais escrachante. Sendo que você nem pode falar assim, foi uma partidaça do São Paulo. O São Paulo amassou. São Paulo jogou um primeiro tempo horrível também. Era uma vergonha para os dois lados. Para o São Paulo, como mandante, que não estava utilizando o poder de mandante. E para o Fluminense, que no jogo lá, vergonhoso, tinha como ter produzido algo e não produziu absolutamente nada. No segundo tempo, o São Paulo até faz alguma coisa e consegue um gol e vence. E quais foram as reais chances do Fluminense no jogo? A cabeçada do Thiago Santos. De verdade mesmo, a cabeçada do Thiago Santos. Júlia, mas você tá sendo injusta porque o São Paulo atacou o tempo todo. Ok, o São Paulo inclusive teve um número de finalizações, 20 finalizações, 21, não lembro exatamente. Mas assim, maior parte das finalizações de São Paulo não chega nem perto do gol. Então, assim, também não dá pra dizer que os caras amassaram e que o Fluminense foi ali encurralado e tal, porque foi uma boa partida do São Paulo. Não foi isso o jogo. Esse não foi o cenário do jogo. E aí, cara, é decepcionante. Tem uma galera que tá colocando aí a culpa nos desfalques. Não dá pra colocar a culpa nos desfalques. É, assim, uma injustiça tremenda. Porque, ok, Nino e André são importantes, mas, assim, Martinelli no lugar do André não é novidade alguma. E aí, quem tava improvisado era o Thiago Santos. Mas tinha o Ganso também. O Ganso também é importante. Concordo, o Ganso também é importante, mas o Ganso também ser substituído não é algo inimaginável dentro do Fluminense. Você não tem como, numa partida horrorosa, falar que a culpa foi só porque tiveram alguns desfalques. O São Paulo também teve alguns desfalques, enfim, né, conseguiu ganhar. E agora, então, qual é o problema do Fluminense? Não dá mais para falar que o problema do Fluminense é só dentro de campo. Não tem como, não se sustenta mais esse tipo de narrativa. É a mesma coisa que você dizer que o time desaprendeu a jogar futebol. Só se for isso. Se você diz que o time desaprendeu a jogar futebol, aí ok. Aí isso pode sustentar essa explicação. Mas não tem como. E assim, tentar defender o Fluminense com desfalques nem adianta, porque o próprio Eduardo Barros, na coletiva de imprensa, pediu desculpas pela atuação péssima e disse que não conseguiu ver um momento bom do Fluminense nessa partida. E assim, pro técnico assumir isso, é porque realmente foi algo difícil, que a gente sabe que geralmente os técnicos tentam ainda encontrar alguma coisa boa. E assim, não tem o que ver no copo meio cheio dentro dessa partida. E aí a gente precisa sentar e ser honesto. Não tem como dizer hoje que o problema do Fluminense é só dentro de campo. Se você quiser defender isso, essa narrativa ela não se sustenta mais. Agora, para você defender isso, você precisa dizer que o Fluminense simplesmente desaprendeu a jogar futebol. Aí sim, aí ok. Porque você não pode dizer que o time que fez o que fez no início do ano e que ganhou, inclusive, do River Plate por 5-1, desaprendeu a jogar futebol. Se você acredita nisso, ok. Aí o problema é só dentro de campo mesmo. Mas assim, não existe. Tem uma galera aí bradando fora Diniz. Inclusive, coloquem aí se vocês acham, se a hashtag fora Diniz de uma vez. Mas eu também não consigo achar que o problema é só o Diniz. O Diniz tem seus defeitos, sim. Falamos várias vezes sobre isso. Mas existe algum problema além disso. Vamos tentar voltar. O que aconteceu? O último jogo bom do Fluminense foi o 5-1 contra o River Plate. Depois disso, a gente tem visto atuações ruins, pouquíssimas vitórias e um time que tinha uma defesa excelente, que passou vários jogos sem levar nenhum gol, toma gol todo jogo. Alguns, a maior parte, nem faz gol, assim, nem produz.
O Cano, que já passou os 24 gols aí nessa temporada, não faz mais gol nenhum. E aí? O que a gente viu ao longo disso? A gente viu lesões, começando a surgir lesões o tempo inteiro. O que era antes elogiado no Fluminense, nossa, o Fluminense se entrega dentro de campo, volta toda hora para recomposição e não tem nenhum lesionado. Agora a gente não tem mais como falar isso. Os jogadores se lesionam o tempo inteiro. Inclusive, a gente já viu esconderem lesões. E eu acho que, para quem não assistiu a coletiva do Eduardo Barros, ele diz que o Ganso não entrou em campo porque o Ganso está arrastando uma lesão do pé já tem um tempo. Ele pode até não estar lesionado a ponto de ficar de fora totalmente, nem treinar ou coisa do tipo, mas ele tá lesionado. E ele vai entrando, assim, nos últimos jogos. E isso está se arrastando. O quão isso realmente é seguro pro atleta. E a gente também escutou aí as questões. Alguns estão aí achando, bradando que é contra, mas vocês acham que realmente não tem nenhum problema no elenco? Vocês acham que esses boatos que surgiram sobre o Marcelo, sobre o Marcelo que inclusive estava cotado para entrar em um jogo, falaram que não tinha lesão, e aí de repente de um dia para o outro surge uma lesão que até então não tinha. E aí? Não, mas o Felipe Melo falou que não tá acontecendo nada. Meu irmão, quem sai do jeito que o Felipe Melo saiu pra se defender, obviamente tá acontecendo alguma coisa. Se não fosse nada, muito provavelmente ele teria ignorado. Agora, todos os veículos de imprensa falam a mesma coisa e um jogador sai bradando. E a gente também não ouviu a diretoria quanto a isso, tá? A diretoria, inclusive, tá mais preocupada em xingar, ofender e tirar jornalista de dentro da área mista, o que não seria nem função dela, do que de prestar um esclarecimento ou de resolver o problema para o torcedor. E aí você pode até pensar, como é que estão os pagamentos? Os pagamentos do Fluminense estão em dia? E aí não tô falando só de salário de jogador não, tá? Porque tem direito de imagem, tem 13º, e não é só jogador que faz o campo, você tem que pensar também nos salários de fisioterapia, da comissão médica do Fluminense. E aí, será que isso tá tudo em dia? Por que será que o Fluminense não tá tendo pulso para resolver os problemas que tem? Por que a gente não recebe nenhuma resposta? Porque parece que o time em si... Porque não é atuação ruim de um jogador, são atuações coletivas ruins. E aí? O que estão escondendo da gente? Porque alguma coisa estão escondendo. Assim, não tem mais como falar que é só campo, só campo, só campo. Não sei o que vocês pensam. Coloquem aí nos comentários. Quem não gostou do que eu falei, só lamento. Mas enquanto a gente fica escondendo a realidade, na verdade, a gente tá só correndo risco de ficar muito tempo sem saber o que ia acontecer, sem resolver, e pode ser tarde demais para a temporada. Em algum momento pode acabar sendo tarde demais para a temporada, se a gente tenta só esconder os problemas para debaixo do tapete. E aí, torcedor, o que eu vou te levar a refletir é... Fala de Diniz? Pode falar de Diniz. Diniz também tem culpa nas contratações bizarras que surgem no Fluminense. Mas vamos lembrar também Mário, Angione, Fred. Tem uma galera que aprova e que faz parte do Fluminense. O Diniz não é o único responsável pelo clube. O Diniz não é o único responsável pelos jogadores. E o que a gente tem visto é que tem alguma coisa errada. E que é muito além do Diniz, não é só o Diniz. Aí você fala assim, Júlia, mas você tá sendo hipócrita, porque depois da classificação você falou que a gente deveria estar feliz e apoiando. Concordo, e eu mantenho isso. Eu acho que realmente aquele dia não era dia pra vaiar. Agora, hoje, depois de sair de uma derrota, em que a gente precisava vencer pra se manter bem na tabela, e que na verdade não foi só uma derrota, perdemos, mas jogamos com raça e demos o nosso melhor. Na verdade foi uma partida horrível. Aí hoje, sim, hoje é dia para se estressar. Não tem o que defender.
Ah, vai deixar de ser... Não, obviamente, ninguém vai deixar de ser tricolor, mas não tenho o que defender. Esse foi o vídeo de hoje. Saudações tricolores.